Meus amados irmãos, eu queria compartilhar com os irmãos um texto bíblico baseado no livro de 1 Samuel. Abra sua Bíblia, em nome de Jesus. Ontem nós falamos sobre santidade. Hoje, pela manhã, também foi falado sobre santidade. E nós vamos falar nessa noite sobre a oração, que é um fruto exclusivo de uma pessoa santificada. Observe que o trabalho ele tem um caráter duplo. É a festividade do conjunto Livro dos Vales, pelo 8º ano, e o aniversário também do ciclo de oração pelo 11º ano. E eu queria compartilhar com os irmãos no livro de 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 12. E fala a seguinte expressão: e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu ele e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Esse texto bíblico, para a nossa meditação, como é o trabalho do ciclo de oração, eu quero falar sobre, fazer um subtema tratando sobre os limites rompidos pela oração. E é interessante que a gente ora, a gente chega na igreja, dobra o joelho. Muitas pessoas simplesmente dobram o joelho por uma questão ética e por uma questão costumeira de ter que chegar na igreja e ter que dobrar o joelho. Às vezes tem pessoas que entram na igreja, dobram o joelho, porém não falam com Deus. E é interessante que falar de oração é falar de uma forma de comunicação promovida por Deus para o ser humano ter acesso direto com Ele. A oração, ela revela justamente a nossa comunhão com Deus. A oração, ela revela a nossa dependência para com Deus. E é interessante que o livro que nós escolhemos como o versículo para tratarmos da palavra de Deus, de uma mensagem diretamente do coração de Deus para a igreja aqui em Manaus, é justamente um livro que não tem revelado o autor que escreveu. E é interessante que esse livro existe algo glorioso, porque relata a história do último juiz de Israel, como também relata a implantação do reino monárquico, tendo em vista que no passado o povo de Israel tinha um rei, tinha um sistema teocrático, que era justamente aquele sistema que era dominado por Deus. Deus, ele reinava sobre Israel. O rei de Israel era o Todo-Poderoso. E é interessante que o povo pediram justamente um rei para dominar sobre ele. Então, o livro de Samuel é um livro que tem marcas registradas
Sagrada. É um livro que está classificado na categoria dos livros históricos da Bíblia Sagrada. E é interessante que esse texto bíblico que nós narramos no capítulo 1 de 1 Samuel, existe alguns personagens que se destacam, como por exemplo Ana. Ana no original significa graça, e era um dos personagens principais do texto que nós escolhemos para tratar com os irmãos, porque foi justamente de Ana que nós podemos observar uma oração respondida, uma pessoa que na verdade vivenciava crise, dificuldade familiar, uma pessoa que vivia uma disputa dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família, com uma mulher chamada Penina. E essa Penina, que no original seu nome significa coral ou pedra vermelha, localizada muitas vezes na profundeza do mar. E é interessante que existe um outro personagem que é justamente Eli. Eli, que era sacerdote e que era uma pessoa já avançada em idade e que estava permitindo algumas coisas acontecer no seu ministério. E nós tratamos sobre isso na noite passada. E é interessante, irmãos, que Ana, na verdade, ela nunca orou com tanta firmeza, com tanta convicção como naquele dia. Ana, ela vivia tão desgostosa, vivia uma situação tão difícil, ela vivia com uma angústia tão grande, que Ana perdeu até o apetite. Ana já não tinha desejo de se alimentar. Ana vivia chorando. Ana era uma mulher triste, porque ela era estéril. Ana tinha um problema impossível, que era justamente estéril. E a esterilidade de Ana era justamente um trabalhar de Deus, tinha um propósito. Eu sempre costumo dizer que em todas as coisas que vivenciamos existe a mão do Deus Todo-Poderoso. Independente da dificuldade, independente da tribulação, existe um Deus que em sua vontade absoluta, ou na sua vontade literária, ou na sua vontade permissiva, Ele age em nossas vidas. Então Deus preparava Ana. Ana, na verdade, ela vivia em circunstância difícil, porque a mulher estéril na época passada era tida como uma pessoa maldita, uma pessoa amaldiçoada. Então Ana sofreu por longos anos, por longos dias, por muitas horas,